Beleza, estudante? Agora que a gente já conhece os conceitos do plano cartesiano e como marcar um ponto no plano, vamos entender um pouco mais sobre simetrias de ponto no plano, certo? Fica aí, logo depois da vinheta. Salve, estudante! Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Você já me conhece, professor Flávio Souza. E na aula de hoje vamos falar um pouco de simetria de pontos no plano cartesiano, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho aí para receber notificações de vídeos novos, beleza? Toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar e você vai ficar vendo o conteúdo aí em primeira mão e vai estar sempre atualizado com o conteúdo, certo? Depois que você fizer isso, se você assistir o vídeo, se você gostar e conhecer alguém que tem dúvidas, o que você vai fazer? Você vai compartilhar esse vídeo, você vai deixar um joinha aí, um like dizendo que você gostou, certo? E você também vai comentar caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, beleza? Então vamos para a aula, vamos falar sobre simetrias aqui. Então eu tenho vários critérios aí para definir uma simetria de pontos, mas na realidade é um assunto bem simples, certo? Eu sempre vou fazer a simetria, nesse caso aqui, em relação a um eixo ou a uma reta. Então, o nosso primeiro caso aqui que eu vou pegar, deixa eu pegar minha canetinha aqui, pronto. A nossa primeira simetria vai ser em relação ao eixo Y, em relação ao eixo Y, beleza? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou marcar dois pontos. Então, eu vou ter um ponto A, e esse ponto A tem duas coordenadas. Tem abscissa e tem ordenada. Então, eu vou fazer assim, ó, x do A. Então, o ponto A tem uma abscissa, que é o x do A, e o ponto e a ordenada aqui, ó, eu vou chamar de y do ponto A, certo? Como eu não sei os valores, eu coloquei x de A e y de A, beleza? Então, se eu tiver um ponto B, ó, então como é que vai ficar? X do B e y do B. Depois que eu souber os números, eu substituo, beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu marquei um ponto exatamente aqui, ó. Marquei um ponto aqui. E esse ponto aqui, para mim, vai ser o meu ponto A. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou descer aqui, ó. Vou descer. Deixa eu arrumar isso aqui que tá feio. Vou pegar uma retinha aqui bonitinha. Para ficar bem daorinha. Vou fazer uma retinha aqui, ó. Certo? E essa retinha tem que ser, você já sabe que ela tem que ser tracejada, porque é só uma orientação. Agora vamos fazer uma outra retinha. Vou pegar uma retinha aqui, ó. Cadê aqui? E vou fazer aqui, ó. Certinho? Vamos tracejar ela de novo. Beleza. Já tenho uma tracejada aqui e já tenho também uma outra tracejada aqui. Essa aqui não ficou tão tracejadinha, né? Mas vamos melhorar ela. Pronto, aqui tá ótimo. Vamos deixar as duas da mesma cor. Bonitinho aqui, ó. Certo? Então, marquei o meu ponto A. Agora eu vou marcar os valores de A. Então, vai vir aqui, ó. Eu vou contar. Aqui tá a minha origem, ó, o meu zero. Então, é 1, 2, 2,5. Então, aqui, ó, 2,5. Certo? Agora eu vou marcar o Y. Então, 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui, ó. 4. Vou apagar aqui e arrumar esse 4. Beleza? Então, o que eu sei do ponto A? Eu sei do ponto A as seguintes coisas. Eu sei que o x do A vale 2,5. E eu sei que o y do ponto A vale 4. Deixa eu só apagar esse igual aqui, só para a gente entender um pouquinho do ponto A. Quando você começa a mexer com recursos novos aqui, dá uma bugada. Você vê que o A tá indo zoadinho. Pronto. Agora vamos fazer a mesma coisa para o ponto B, ó.
Só que o ponto B, ele vai ter uma característica especial. O B vai ser o simétrico de A em relação ao eixo X. Então, ó, é como se eu em relação ao eixo Y, desculpa. Então é como se eu pegasse esse A aqui, ó, e transportasse para o outro lado em relação, ó, ao eixo Y. Então, quando eu pego um ponto e faço o simétrico dele em relação a Y, se ele está desse lado, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu vou rebater ele para o outro lado, tranquilo? Então, o que vai acontecer, ó? A distância desse ponto até essa linha é 2,5. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, no menos 1, menos 2, menos 2,5. Então, ele vai ser aqui, ó. E agora eu vou subir até o 4, ó. Então, tá aqui, ó. Vou fazer a retinha de novo. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl D aqui para ficar mais rápido. Consegui. Então, ó. A retinha agora tá aqui, ó. E agora eu vou fazer a mesma coisa com essa. Então, para você duplicar os objetos aí no PowerPoint, ó, é só você dar um Ctrl D. Então, agora eu tenho o ponto A e o ponto B, ó. Então, quem é a coordenada X do ponto B? É o menos 2,5. E quem é a coordenada Y do ponto B? Continua sendo 4, certo? Por que eu separei desse jeito aqui, ó? X do A, Y do A, X do B e Y do B. Para você entender que quando você faz o simétrico em relação ao eixo Y, a coordenada Y se mantém, ó. A coordenada Y se mantém, ó. E o que muda? Muda só o X. E o que muda no X, ó? Se você observar no X, ó, o que mudou? Mudou o sinal, ó. Mudou só o sinal. Aqui tá 2,5, aqui tá menos 2,5, certo? Então, quando eu vou fazer o simétrico em relação ao eixo Y, o que muda? Muda só o sinal da coordenada X, beleza? O valor de Y continua o mesmo. Vamos fazer o mesmo teste agora, a mesma experiência, só que agora eu vou fazer em relação ao eixo X. Então tá aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, em relação ao eixo X. Beleza, eu tenho um ponto A e esse ponto A tem coordenada X do A e Y do A, só para a gente entender. E eu tenho um ponto B que vai ter coordenadas X de B e Y de B, que são abscissa e ordenada, nessa ordem sempre. X abscissa, Y ordenada, beleza? E eu vou marcar um ponto qualquer aqui, ó. Vou marcar o ponto aqui, ó. Aqui, ó. Certo? E eu vou chamar esse ponto de ponto A. Beleza. Vou descer aqui a retinha, ó. E olha o que aconteceu. Eu tenho para X, ó, 1, 2, 3. E eu tenho para Y, ó, aqui é o 0. Então, 0, 1, 2. Deixa eu fazer aqui o tracejado. Pronto. E agora o que eu tenho para o ponto A? Vamos analisar, ó. Uma chavinha aqui só para separar. A coordenada X do ponto A é 3 e a coordenada Y do ponto A é 2, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa, só que para o ponto B. Vou marcar aqui, ó, e vamos ver quem vai ser o X do B e quem vai ser o Y do B. Tranquilo? Só que eu quero o meu ponto B vai ser o simétrico em relação ao eixo X. Então lembra que no Y eu fiz isso aqui. Agora no X eu vou fazer isso, ó. Se está em cima, vai para baixo do eixo X. Se está embaixo, vai para cima do eixo X. Beleza? Então esse ponto que está ali, ele vai vir aqui, ó. Olha essa distância. 1, 2. Então vou vir aqui, ó. Vou andar 1 e vou andar 2. O ponto B vai vir para cá, ó. O ponto B está aqui. Vou fazer o tracejado só para a gente entender. E vou fazer o tracejado ali. Então, olha o X do ponto B, ó. Continua sendo 3.
E olha o y do ponto B. Agora, ó, ele é menos 2, ó. 0, menos 1, menos 2. Certo? Então, o que a gente tira de conclusão aí, ó? Olha o sinal, olha o valor do x. E olha o valor do x. Bom, quando é simétrico em relação ao eixo x, o valor de x se mantém. Agora, se a gente olhar para o y, olha o que mudou. Mudou o sinal, certo? Aqui mudou o sinal. Vamos comparar com o anterior. Ó. Em relação ao y, olha o que aconteceu. Ó. O y se manteve e o x mudou o sinal. Agora, ó, em relação ao eixo x, o x se manteve e o y mudou o sinal. A gente tem uma outra terceira simetria aí, ó, que é em relação à origem. Então, ó, agora eu estou fazendo a simetria em relação a um único ponto. Então, tá aqui, ó. Em relação à origem. E onde está a origem? Tá aqui, ó. No 0, 0. Beleza? Então, vamos supor que o ponto A tenha coordenadas, ó, vou marcar aqui, ó, 4 e 1. Então, vamos marcar o ponto A. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. E 1 para Y tá aqui, ó. Então, vamos seguir aqui até chegar lá no 4. Ó. Chegou aqui, aqui tá o ponto A. Beleza. Quem é o simétrico de A em relação à origem? Então, como é que a gente faz isso? Para rebater em relação à origem, eu tenho que fazer uma simetria em relação a x e em relação ao y no mesmo tempo. Então, ó, o ponto está aqui, eu vou pegar, vou jogar ele para o lado e depois vou jogar ele para baixo. Então, tá aqui, ó, vou pegar a caneta para ficar mais fácil de você entender. O ponto está aqui. Para fazer a relação em relação à origem, para fazer a simetria, esse ponto ele vai vir para cá. Então, ele veio para cá, ó. E depois eu tenho que pegar esse ponto e jogar ele para baixo. Então, ele vai vir para baixo aqui, ó. Certo? Então, vamos tentar fazer isso aqui. Então, o que vai acontecer, ó? Esse 4, ele vai virar menos 4. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui, ó. E esse 1, ele vai virar menos 1. Então, ó, o ponto vai estar aqui, ó. Então, ó, fazendo a retinha aqui de orientação, ó. Aqui está o ponto B. E aí eu fiz uma simetria em relação à origem. Como é que eu sei que está em relação à origem? Vou pegar uma reguinha aqui para a gente entender melhor. Ó. Eu vou rotacionar essa régua até pegar esses 3 pontos ao mesmo tempo. Então, ó, se eu deixar esse ângulo, você vê que não está pegando. Então, ó, existe um ângulo aí perfeitinho, bonitinho, que vai pegar esses 3 pontos, ó. Então, você percebe que está simétrico em relação à origem, ou seja, eu consigo fazer uma reta aqui que pega esses 3 pontos, beleza? Então, vamos analisar a conclusão aqui, ó. O ponto B ficou com as coordenadas menos 4 e menos 1, certo? Então, o que aconteceu? Ó? O x do A era 4. O x do B ficou menos 4. O y do A é 1. O y do B ficou menos 1. Então, percebe que quando a simetria é em relação à origem, muda o sinal do x e muda o sinal do y. Muda o sinal de todo mundo. Beleza? Temos mais 2 simetrias aí para fazer. E essa simetria é interessante. Vamos ver aqui. Quando eu pego o plano cartesiano, a gente sabe que esses eixos coordenados aqui, ó, eles formam um ângulo de 90 graus, certo? E aí, quando eu venho lá da geometria, eu sei que a bissetriz é uma linha que divide o ângulo em 2 partes iguais. Então, ó, se eu pegar esse ângulo de 90 graus e dividir em 2 partes iguais, eu vou ter um ângulo de 45, certo?
Se eu fizer uma reta aqui, ó. Fiz essa reta aqui, certo? Essa reta é um ângulo de 45 graus em relação ao eixo X. Então, ó, se eu medir esse ângulo aqui, ó. Se eu medir esse ângulo tem 45 graus. Essa linha que eu fiz, ela recebe um nome especial. Lembra que ela está passando pelo primeiro quadrante e está passando pelo terceiro quadrante. Então, essa linha ela recebe o nome de bissetriz. Bissetriz por quê? Porque ela dividiu o ângulo de 90 graus em duas partes iguais. Dos quadrantes ímpares. E por que ímpares? Porque é o primeiro e o terceiro, beleza? E agora eu vou marcar um ponto aqui, ó. Vou marcar um ponto qualquer aqui, ó. Vou marcar esse ponto. Vou chamar esse ponto de A. E vou marcar as coordenadas do ponto A aqui, ó. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 3,5. Então, tá aqui, ó. 3,5. Vou subir uma reta aqui, ó, de orientação, certo? E aqui eu vou pegar, ó, 1, 2, 3, 3,5 também, ó. 3,5. Então, o ponto A tem 3,5 e 3,5. Agora eu quero achar o simétrico em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, ó, como é uma reta que está passando pela origem, é a mesma coisa que usar a simetria anterior, ó. Então, eu vou contar aqui, ó. 3,5, eu vou descer 3,5, certo? Vou descer 3,5, ó. 1, 2, 3,5. Desci 3,5. E agora esse 3,5 que está aqui na direita, eu vou jogar ele para a esquerda, ó. Quem estava em cima foi para baixo. Então, ó, menos 3,5. Quem está na direita vai para a esquerda. 1, 2, 3,5. Então, ó, se eu fizer isso aqui, olha o que vai acontecer, ó. Bateu certinho aqui, ó. É como se eu estivesse fazendo uma simetria em relação à origem, certo? Então, o ponto B, ele tem coordenadas menos 3,5 e menos 3,5, certo? Então, do ponto A para o ponto B, se eu usar a bissetriz dos quadrantes ímpares como referência, eu só mudo o sinal das coordenadas do segundo ponto, do simétrico, beleza? Mas eu tenho também a bissetriz dos quadrantes pares. Vamos ver como é que se comporta, ó. Então, vou pegar a reta aqui, vou fazer um ângulo de 45 graus, a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui 45. Pronto, vamos colocar no lugar certinho e vamos traçar essa bissetriz, ó. Certo? Então, tracei. Essa linha aqui, ela é a bissetriz, ó, bissetriz dos quadrantes pares. Porque eu sei que eu estou no segundo quadrante, certo? E estou no quarto quadrante. Beleza? E agora eu vou marcar um ponto aqui, ó. Vou subir até aqui e vou vir para cá, ó. Aqui o ponto. Ponto A. Ah, quem são as coordenadas do A, ó? Menos 1, menos 2. Tá aqui, ó. 1, 2. E agora aqui, ó, vou contar a mesma coisa. Vou jogar 2 para a direita e vou jogar 2 para baixo, ó. Aqui tá o 0, ó. 1, 2. Então vai ficar aqui, ó. Menos 2, ó. Você percebe que bate certinho. Deixa eu só arrumar isso aqui, ó. Deixa eu apagar até a reta agora. Pronto. Beleza, vamos fazer de novo. Aqui, ó. E aqui está o ponto B. O ponto A tem coordenadas menos 2 e 2.
E olha as coordenadas do ponto B, 2 e menos 2. Ou seja, também teve uma inversão de sinal. Tranquilo? Então essas são as simetrias que a gente pode ter de um ponto no plano cartesiano. Só para revisar, ó. Primeiro eu fiz a simetria em relação ao eixo Y, depois eu fiz a simetria em relação ao eixo X, certo? E depois eu fiz uma simetria em relação à origem. E aí você percebe que as coordenadas aqui, ó, tem valores diferentes. Foi 4 e 1. Aí depois, o que eu fiz? Eu fiz a simetria em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. E aí você percebe que os valores aqui, ó, tanto de x como de y, são iguais. E aí eu tenho uma mudança de sinal quando eu marco o ponto simétrico. E aí eu também tenho a bissetriz dos quadrantes pares, certo? Então, percebe que os valores aqui, ó, só muda o sinal, né? Um é menos 2, o outro é 2. Mas quando eu faço o simétrico, então, ó, eu mudo o sinal. Ó. O x do A é menos 2, o x do B é 2. O y do A é 2, o y do B é menos 2. Tem uma alternância aí de sinal, certo? Então, esses termos aí, bissetriz dos quadrantes, são termos que podem aparecer nos enunciados dos exercícios. E às vezes você não lembra e acaba se confundindo e errando, certo? Então, a aula está finalizada aí, tentei ser detalhado, acho que a aula até ficou um pouco longa, aí 20 minutos, mas espero que você entenda, espero que você assista a aula até o final aí, e que se você gostar, deixe o joinha aí, deixe seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, certo? E para receber vídeo novo, basta se inscrever e ativar o sininho aí para receber notificações, beleza? Todo dia tem um vídeo novo aí. Lembra da meta, 365 vídeos no ano, certo? Em média, um vídeo por dia. E não esquece que eu quero alcançar aí também os 1000 inscritos até o final do ano. Então, é uma meta bem tranquila aí de ser batida. Beleza? Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.